Muito bem, boa tarde, boa noite ou bom dia, depender aí de quando você estiver assistindo esse vídeo, né? Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Metodologia Jurídica A e dando continuidade aqui ao nosso tema dos métodos de interpretação. Lembrando então que na aula passada nós trabalhamos então com o método gramatical, que envolve aí o nosso léxico, o nosso vernáculo então oficial, e daí então aquele atendimento, aquelas regras próprias específicas da nossa língua portuguesa, e também trabalhamos aí com o método lógico, né, de seguir aí então os princípios aí lógicos formais, materiais próprios da lógica, e eu trouxe aí alguns dos princípios que comandam a lógica, as ideias aí de juízos que nós temos, de raciocínio, e que servirão aí então de base, de estrutura para se utilizar desses métodos de interpretação que eu falei para vocês. Que eu disse que esses primeiros 4 métodos que estou trabalhando com vocês, o gramatical, lógico, sistemático e histórico, eles vão então ser aí construções feitas a partir do pensamento de Zavini, né? Que ele então fez aí toda essa estruturação, essa organização desses meios possíveis para se interpretar. Aí então, agora nós vamos começar a falar um pouco do método sistemático, entender então o que se trata esse método sistemático. E quando eu falo de método sistemático, eu estou falando aqui para vocês sobre a ideia de que a norma não pode ter uma leitura, não pode ser vista em tiras de maneira isolada das demais que compõem o sistema. Essa é a ideia principal do método sistemático. É você, então, ver a norma inserida num grande sistema, né? Em um grande mecanismo que tem todos os seus encaixes, que tem toda a sua coerência, tem toda a sua harmonia no seu funcionamento. E veja, para falar de método sistemático, para falar, então, de sistema, precisamos pensar, antes de tudo, em algumas premissas, algumas noções essenciais. E a primeira delas é que o legislador, embora seja racional naquela concepção que nós trabalhamos mais no início do semestre, o legislador, ele trabalha sobretudo com a ideia de criar aquela norma jurídica em específico. E o que significa dizer isso? Que o legislador está pensando em tratar de maneira formal, dar uma roupagem jurídica para aquele conteúdo específico, objeto desta lei. Ele não estaria preocupado, ou pelo menos poderia dizer que ele não está preocupado sendo uma prioridade no seu pensamento, com a ideia em si de sistema. Afinal, quando trabalhamos com direito, com a legislação, estamos procurando aí trazer soluções para litígios. Estamos pensando em soluções para problemas um tanto quanto específicos. E daí será trabalho do jurista, conforme uma visão kelseniana, né, trazer sistemática para essas normas isoladas. Então veja, o legislador está preocupado em criar a lei número 1, 2, 3 sobre diversas matérias. Mas o jurista terá o trabalho agora de compreender essas leis 1, 2 e 3 como um sistema só, como se elas tivessem um encaixe. E daí trazendo todas aquelas ideias que não afastam os demais métodos de interpretação. Que é a ideia de que, então, as palavras utilizadas pelo legislador não são palavras inúteis, conforme o brocardo jurídico nos traz essa ideia, que os termos são trazidos de maneira precisa, que o legislador pensou nas hipóteses aí todas previstas para a interpretação daquele direito, então as suas expressões têm uma precisão a ponto de dar uma generalidade e uma abstração para atingir o maior número de pessoas possíveis e o maior número de situações jurídicas possíveis. Então,
Esse será o trabalho do jurista, esse é o trabalho daquele que é o cientista do direito, aquele então que se debruça sobre o estudo do direito, de compreender e conformar todas essas normas jurídicas como se fosse um sistema unitário, um sistema que tem um único direcionamento, um objetivo, uma finalidade. Que, de certa maneira, para muitos autores aí, não deixa de ser a busca final pela própria justiça. Tá? Veja, quando falamos também desse sistema, precisamos entender a sua ligação, seu elo, com também os demais métodos de interpretação. Né? Já trouxe aqui para vocês a ideia de que as palavras são precisas, né, colocadas pelo próprio legislador, e que cabe ao intérprete entender o sentido delas na norma jurídica. Mas também veja que isso está atrelado ao método de interpretação lógico. Pense naqueles todos princípios lógicos formais lá que eu trouxe para vocês. Todos aqueles princípios que falam de identidade, de não contradição, do terceiro, né, da terceira identidade que se tem entre três termos distintos. Veja, você só consegue notar também essas distinções lógicas se você está falando dentro de um sistema. Se você está falando, então, de reprodução de alguns padrões dentro de outras instâncias também. Então, veja, quando eu estou falando de método sistemático aqui, eu tenho que trabalhar invariavelmente com o princípio da identidade. Como eu trouxe para vocês na última aula, se eu falei de tributo em uma determinada lei, eu preciso entender que tributo também é usado no mesmo sentido em outra lei. Né? Então veja que a lógica também está intrínseca à ideia de sistema. Assim como estará o método histórico. Mas este, vamos falar daqui a pouquinho, deixar para refletir sobre ele a seguir. Vamos pensar também em outras questões que envolvem aí o método sistemático. A começar por um pensamento que é mais aí nosso contemporâneo, digamos assim, que é o pensamento do Ronald Dworkin. Dworkin, eu irei trabalhar com vocês, né, em metodologia jurídica B. E daí então nós vamos aprofundar no pensamento de Dworkin. Mas vamos pegar aqui simplesmente um dos seus aspectos da sua ideia que é importante e interessante que trabalhemos. Né? Que a ideia é a seguinte, que Dworkin vai dizer que um sistema jurídico ele precisa ser coerente e íntegro. E o que significa um sistema jurídico ser coerente e íntegro? Coerente que uma decisão, um posicionamento tomado em um determinado caso concreto, em uma determinada situação, precisa ser espelhada nos casos futuros. Então imagine uma decisão judicial. Numa decisão judicial, se no primeiro caso eu disse que o autor tem razão, no segundo caso, que tem aí fatos semelhantes, que envolvem aí, então situações semelhantes, a minha decisão precisa ser também semelhante, seguir a mesma orientação. E por quê? Porque isso envolve a ideia de coerência do sistema. Então eu preciso ser coerente. Tomei uma decisão sobre um caso concreto, preciso manter essa coerência, preciso manter esse posicionamento para os casos seguintes que também tragam esses mesmos fatos ou fatos muito semelhantes. Agora, o que podemos pensar em cima disso também, que podemos trabalhar em cima disso também? Veja que eu posso ser também coerente no erro. Eu posso, então, aí me equivocar no primeiro caso, e se o sistema me manda ser coerente, eu teria que, então, me equivocar no segundo, terceiro, quarto, quinto caso, e assim vai, né? Então, veja que só falar de coerência é você falar aí também de um problema de contrariar
as intenções próprias que foram aí determinadas pelo legislador e pelo próprio sistema jurídico. Então, por isso que eu preciso, então, pensar em um outro critério também para a definição aqui daquilo que é necessário para um sistema harmonioso. E além do critério da coerência, eu posso falar também da integridade, tá? Por isso que Dworkin fala que tem que ser um sistema coerente e íntegro, porque ele tem que ter a coerência e a integridade. E do que se trata a integridade? Que as medidas tomadas no sistema jurídico, que as decisões tomadas em um sistema, elas precisam buscar uma mesma finalidade, o objetivo próprio desse sistema. Então veja, que a decisão não pode contrariar, será então contraditória com aquilo que é desejado pelo sistema. Então, se ele resolveu tutelar determinado direito de uma determinada forma, não pode que uma medida ou uma decisão judicial, e medida aqui entendo pode ser tanto uma medida administrativa como até uma medida legislativa, ela não pode ser contrária àquilo que foi determinado pelo sistema como interessante, como objeto de tutela. Por isso, então, que se diz, Dworkin fala isso, que a integridade também é um instrumento de correção do sistema e da coerência. Ela então corrige os rumos dessa coerência, permitindo que aquele que tomou a decisão, tomou aquela medida que foi equivocada em um primeiro momento, possa dar uma decisão oposta, justificando, argumentando que o posicionamento anterior estava equivocado. E por isso mesmo, a partir de agora, a decisão é outra, tá bom? Para dar um exemplo sobre essa questão de coerência e integridade, independentemente de posições que temos aí sobre o tema em si. A questão da prisão em segunda instância. Veja que o STF, ele e os demais tribunais agiam de maneira aí coerente e, pelo menos pelo entendimento atual, íntegro, que a prisão não poderia ser havida aí na segunda instância, que deveria ser somente após o trânsito em julgado. Depois, com o argumento de que se estava corrigindo, as decisões, o posicionamento, ou seja, que estaria seguindo uma integridade, se mudou, então se fez uma alteração no entendimento, que poderia haver a prisão em segunda instância. Então, tivemos aí uma nova concepção aí de integridade do sistema e começaram então a ter decisões coerentes nesse sentido, tanto que no Brasil começaram os tribunais aí a realizar a prisão em segunda instância com a confirmação da sentença. Até que o STF, recentemente aí, definitivamente, colocou um fim nessa discussão, dizendo que, na verdade, não pode ter a prisão em segunda instância. E que, então, agora as decisões devem ser coerentes nesse sentido. E veja, pensando nesse final aí do funcionamento do nosso sistema, poderia-se dizer que quando se permitiu assim prisão em segunda instância, havíamos uma decisão que estava tendo coerência, mas não havia integridade. E agora temos a correção via integridade, e agora, a partir de agora, então, podemos ter decisões com coerência e integridade ao mesmo tempo. Tá bom? Então, veja que essas ideias de coerência e integridade dizem muito sobre o próprio método sistemático, sobre a própria ideia de você olhar globalmente a inserção daquela norma jurídica para dar-lhe a sua interpretação, tá? Além disso, para vocês verem a importância dessa questão sistemática, veja que no nosso Código de Processo Civil, especificamente, no primeiro exemplo que eu posso dar para vocês, o artigo 926 do Código de Processo Civil vai trazer aí essa ideia de coerência e integridade do sistema.
Olha só aí na sua tela. O 926 caput dizendo que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Então, essas ideias aí próprias de Dworkin, que foram aí, então trazidas para dentro do nosso sistema, né, mostram então que a gente tem aí esse método sistemático, ainda que falando de maneira amplamente, previsto em uma parcela dele, da sua ideia, dentro desse artigo 926 do Código de Processo Civil. Tá bom? Além disso, acerca aí, então de método sistemático, o que mais podemos falar sobre ele? Veja que também posso pensar no método sistemático lá no artigo 109 e 110 do Código Tributário Nacional. Dois dispositivos também que mostram aí essa visão global da norma jurídica que se deve ter. Olha só, aí na tela de vocês. Artigo 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Então, olha só, tudo aquilo que é definido pelo direito privado, né, sobretudo pelo direito civil, a gente tem aí aproveitamento desses conceitos, dessas definições aí para compreender a própria norma jurídica tributária, que é entendida como uma norma de direito público. Então, veja que eu me utilizo dos princípios gerais de direito privado, salvo para a definição dos efeitos tributários. Então, o artigo 109 aí tem essa visão sistêmica muito evidente. Além disso, artigo 110 do Código Tributário. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado. Olha aí de novo a questão do direito privado. Utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados ou pelas leis orgânicas dos Distritos Federais ou dos municípios, para definir ou limitar competências tributárias. Tá bom? Então, veja aí a importância da influência do direito privado dentro do direito tributário. E que daí, inclusive, podemos falar daquela concepção que alguns autores defendem aí com bastante veemência, né, da ideia do diálogo das fontes, né, a ideia do diálogo das fontes. E do que se trata essa ideia do diálogo das fontes? É a ideia, então, que deve haver uma aplicação aí simultânea, né, coerente e coordenada das várias fontes que nós temos aí dentro do nosso campo legislativo. Então, estaríamos aí com uma visão relativamente atualizadora dos critérios de resolução de antinomias, não para a exclusão de uma norma perante a outra, mas que as normas precisam aí coexistir de maneira coordenada e que eu preciso então fazer uma interpretação que busque uma aplicação convergente entre essas diversas fontes. Para dar um exemplo para vocês, Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. São duas fontes que devem coexistir, que devem aí se aplicar como um todo unitário. E daí então, eu trabalho essa ideia do diálogo das fontes, né? Que uma norma do Código de Defesa do Consumidor não exclui uma norma do Código Civil e vice-versa. Mas eu consigo encontrar campos específicos de aplicação e a coexistência aí pacífica entre as diversas fontes normativas que nós possuímos, tá? A meu ver, aí, especificamente, não falamos verdadeiramente de uma superação dos critérios clássicos de solução de antinomia, né? Até porque, numa certa forma, a gente tem, em alguns casos, a solução pelo critério da especialidade. Mas, em outros, faz sentido, talvez, falar em diálogo das fontes
pensando aí numa concepção sistemática. E veja, falar em diálogo das fontes, de aplicação unitária, como se todas as fontes normativas fossem uma só, é justamente falar de um método sistemático de interpretação. Tá bom? E, finalmente, podemos falar sobre o método sistemático também que existe uma concepção voltada para uma ideia constitucional, que é o princípio de interpretação constitucional da unidade da Constituição, que em um de seus desdobramentos vai falar que a Constituição, as normas constitucionais, não podem ser aí interpretadas de maneira isolada, mas sim que existe um sistema todo constitucional unitário que deve ser aí então lido como um conjunto. Ou seja, as normas constitucionais não podem ser lidas aí em tiras, simplesmente. Senão, poderíamos chegar aí a resultados absurdos, a conclusões absurdas, fora daquilo que é entendido como correto, ou aquilo que é entendido como de acordo e com coerência e integridade dentro do nosso sistema jurídico. Isso a gente vai dar uma olhadinha melhor em metodologia jurídica B, mas adianto aqui para vocês que princípio de interpretação constitucional, da unidade da Constituição, não deixa de ser, pura e simplesmente, uma forma diferenciada, talvez aí qualificada, de se ver um método sistemático. Só que ao invés de olhar para o sistema como um todo, para todo o direito, você olha simplesmente para a Constituição. Tá? E Zavini, na sua própria produção, não ignorou o método sistemático envolvendo todo o sistema em si e não apenas o direito privado. Mas muito é esquecido disso, muito esquecida essa ideia dele, e acaba se trazendo aí como roupagem de coisa nova se falar em princípio da unidade da Constituição. Mas isso a gente fala um pouco mais em metodologia B. Tá? Vamos então partir agora para o próximo método de interpretação, que é o método histórico. E o método histórico, como a gente já trabalhou um pouco lá atrás, é a ideia de que a lei também precisa ser lida, precisa também ser interpretada de acordo com as intenções históricas, conforme as construções propriamente históricas. Ou seja, não basta falar aí de lei, falar aí então da interpretação da lei, somente com aquilo que temos hoje, mas precisamos ver as interpretações passadas. Isso, nós vimos que é uma grande influência da escola histórica alemã, estudada aí já por nós, e que a escola histórica, ela vai falar que deve haver aquela combinação entre a vontade do legislador, a voluntas legislatoris, a mens legislatoris, com o espírito do povo, com aquilo, então, aquela função transformadora, atualizadora própria do povo, em que deve-se ver atualmente como se construiu aquela norma jurídica, como se entende atualmente os termos daquela norma jurídica, e também fazer uma reconstrução do passado para se compreender as influências e as intenções passadas e do porquê estamos no presente entendendo daquela maneira. Então não é possível fazer uma leitura isolada, aí simplesmente pensando naquilo que entendemos hoje, Fazer uma leitura isolada, exclusiva daquilo que a gente entende atualmente como o sentido para aquela expressão. Mas eu preciso também verificar toda aquela construção histórica do Instituto, a vontade do legislador, os debates legislativos, o porquê da existência daquela norma. Atualmente, pensando, não que vincule a minha interpretação necessariamente toda essa construção histórica, mas pelo menos eu compreenda o porquê da criação daquela norma para determinar o seu sentido atual, para poder aí compreender
e poder argumentar firmemente o porquê que talvez tivemos uma mudança na história, uma mudança atualmente do sentido jurídico que deve ser dado para aquela expressão, para aquele termo, tá? E com isso, então, alguns autores vão trabalhar a ideia que é possível dividir o método histórico em dois. Zavini fala um pouco já dessa divisão, mas muitos autores aí a ignoram e colocam como se fosse uma coisa só. Alguns vão falar que existe aí o método histórico em sentido estrito e também existe dentro do método histórico, né, em sentido amplo, o chamado método filológico. Então veja, o método histórico se subdivide em método histórico em sentido estrito e método filológico. Método histórico em sentido estrito é essa reconstrução histórica da intenção do legislador, dos debates, da história de construção aí da própria norma jurídica e do porquê que deve ser entendida de um jeito ou de outro atualmente. Por outro lado, método filológico tem a ver com a raiz das expressões, com a raiz das palavras. Entender, então, a origem das expressões, a origem dos termos, da onde que veio aquela palavra, né? Então, muitas vezes a gente trabalha no português, na língua portuguesa, tal palavra tem origem no latim. Então, se a gente pega lá o radical, pega lá a origem latina da palavra, a gente vê qual era a intenção original e vê todos os seus desdobramentos para compreender o seu significado dela hoje. Então, perceba, é uma maneira também de você tentar entender o sentido da expressão e relacionando aqui já diretamente até com o método gramatical, porque você precisa das regras da língua portuguesa para também poder entender não só a expressão, como também poder buscar aí, historicamente a sua origem. Então, para dar um exemplo só, se vocês pensarem na expressão, né, que tem às vezes na lei, uma ação rei persecutória. Se você pegar rei persecutória e você dividir essa palavra, buscando aí as suas origens, você vai ver que rei vem de res, que é coisa, e persecutória, você está falando aí de perseguir, né? Perseguição. Então veja, uma ação rei persecutória é uma ação aí para perseguir a coisa. Então você entra com essa ação rei persecutória buscando aí apreender a coisa para você, para trazer de volta. Então veja, eu fiz aí uma análise aí de construção histórica da expressão, né, vendo aí as suas origens. Vi aí a origem latina da palavra para entender o seu significado atual. E veja, não precisamos ir tão longe assim para entender aí um método filológico. Eu posso também pensar na própria ideia de que algumas expressões ganham significados muito mais amplos, né? Como, por exemplo, quando eu falo aí agora de telefone. Telefone, e aí a gente vai ver aí os tipos de interpretação, depois extensivo e tudo mais, isso é a nossa próxima matéria, mas veja, telefone, se antes só dizia respeito àquele telefone de corda, com fio e tudo mais, hoje também se refere ao celular. Então a gente tem aí uma expansão desse seu significado, né? Ou seja, quando eu busco o método filológico, eu vejo que historicamente se construiu o sentido da palavra telefone em razão dos avanços tecnológicos que nós tivemos. Tá? Muito bem. Então, aí temos aí definido então, o que é o método sistemático e o método histórico. E veja, ressaltando de novo a relação aí do método sistemático com os demais métodos, e agora falando junto com o método histórico, como eu havia prometido. Veja que não dá para falar de método histórico sem pensar no sistema também. Imagine que
por mais que o legislador crie normas isoladas, ele pode também criar normas aí que pretendam alterar o sentido ou alterar até mesmo a redação de normas já existentes. E se ele pensa dessa maneira, você tem que olhar historicamente qual que era o objetivo da norma anterior, verificar que na atualidade não há mais compatibilidade com os anseios sociais e, portanto, eu preciso agora mudar o meu próprio sistema. Então eu tenho uma concepção atrelada e ligada entre método sistemático e método histórico também. Tá bom? E o último método que eu quero trabalhar aqui com vocês, veja, que falei dos 4 métodos tradicionais de interpretação próprios do Zavni. Mas a doutrina moderna aí adicionou outros, que a meu ver estão dentro desses 4. Mas é importante nós mencionarmos para ficar com a aula também e a disciplina mais completa. E eu quero falar aqui do que o principal, o que é mais mencionado além dos 4, que é o método teleológico. Que o método teleológico, então, vai trazer a ideia de que a interpretação deve ser feita também em conformidade com as finalidades do sistema. Ou seja, eu preciso fazer a leitura da norma pensando no que se busca tutelar juridicamente com aquela norma. E não apenas buscar aí uma interpretação que seja, digamos, interna, que faça sentido só da norma pela norma própria em si, mas olhando também o que se busca dentro de uma concepção de finalidade e, sobretudo, de justiça. Então, veja, método teleológico, então, que pode ser chamado também de finalístico, tem essa pretensão. A meu ver, método teleológico não deixa de ser aí um método sistemático, não deixa aí de ser um método gramatical, um método lógico, né? Até mesmo o histórico. Eu diria que ele está aí, então, espalhado por todos os demais 4 métodos. Porque, de qualquer maneira, quando se faz uso dos 4 métodos anteriores, você não está deixando de ver a finalidade própria do sistema, sobretudo dentro do método sistemático. Tá? Mas veja, é importante ressaltar aí essa ideia e ver que existem normas no nosso sistema que trazem também essa ideia de método teleológico aí, que deixam aí parece que evidente que o legislador também quis falar do método teleológico em alguns momentos, tá? Olha só o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. Olha só o que ele fala, que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Então veja, dentro de um contexto próprio de defesa do consumidor, que inclusive a defesa do consumidor é colocada como um direito fundamental no artigo 5º da Constituição, temos que as cláusulas de contratos de consumo precisam ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, porque precisa atender àquela finalidade, aquele objetivo do sistema de proteção daquele grupo hipossuficiente, que é o grupo dos consumidores. Tá? Então, o artigo 47 explicita esse método finalístico que deve se ter aí na interpretação das normas jurídicas. E que então, das normas jurídicas consumeiras, né? Que as normas então precisam ser lidas de maneira mais favorável, né? As cláusulas contratuais precisam ser lidas de maneira mais favorável ao consumidor. Ressaltando só a crítica que eu faço novamente ao método finalístico teleológico, aí que muitos autores também fazem, né? Veja que isso não deixa de ser método sistemático, porque eu estou protegendo todo o sistema de defesa do consumidor.
né? E quando eu faço a leitura, então, da cláusula contratual de maneira mais favorável ao consumidor, é porque eu estou atendendo às demais normas jurídicas de direito do consumidor que trazem a sua proteção. E isso, e uma forma de explicitar essa proteção é justamente esta do artigo 47 do CDC, tá bom? Além disso, podemos pensar também lá no artigo, opa, cadê ele aqui? Ao artigo 5º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro. Olha só a norma do artigo 5º, que vai dizer que na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Veja, fala aqui de atendimento aos fins sociais, sim, né, adjetivado como sociais, mas há finalidades. Então, o juiz, no momento de interpretar e aplicar a lei, aplicar a norma jurídica, ele precisa, então, atender às finalidades próprias do sistema que promovam o bem comum e protejam a própria sociedade. Tá? Muito bem, pessoal. Então, isso aí era o que eu tinha para tratar na aula de hoje com vocês. E para a convalidação da presença, eu peço que vocês façam o seguinte: que vocês encontrem alguma norma aí qualquer do nosso ordenamento jurídico, pode pegar qualquer artigo e faça aí a interpretação utilizando o método sistemático, o método histórico e o método teleológico, tá bom? Então, desenvolva para mim, coloca lá artigo tal, esse daqui, coloca lá redação. Daí fala método histórico aqui dá para utilizar e entender dessa maneira. Depois, método sistemático, desse jeito. Método teleológico, você vê desse jeito, tá bom? E é isso aí, pessoal. Então, muito obrigado aí e até a nossa próxima aula. Até mais!